Então, começamos agora a nossa última aula de bioquímica, para vocês se livrarem de mim, que é a aula de lipídios e membranas biológicas. Se a gente conseguir vencer tudo hoje, a gente encerra hoje a nossa aula, se não, a gente completa na semana que vem e faz um tira-dúvidas aí de todos os temas que a gente discutiu na nossa disciplina até aqui e nos preparamos para a avaliação final de vocês, que será após dessa aula de lipídios e carboidratos, com todos os temas da disciplina de bioquímica. Então, a gente tem essa aula de lipídios e tem a aula de carboidratos, depois não tira dúvidas, e a gente finaliza a nossa disciplina por completo, tá bom? A prova a gente conversa na semana que vem, para ver uma melhor data para todo mundo, para a gente conseguir aí um horário que seja bacaninha, para que todo mundo consiga fazer a prova com calma e sem sobrepor outras avaliações, né? Sem sobrepor outras aulas e outras atividades que vocês tenham agora nesse final de semestre. E a gente encerra a nossa aula com lipídios e carboidratos, que são as duas últimas biomoléculas aí no nosso radar. A gente vai falar um pouquinho também de metabolismo na aula de carboidrato da próxima semana, que é uma parte introdutória prevista no PPC de vocês. Então, vamos lá. O que são lipídios e por que eles são relevantes nas membranas biológicas? Lipídios são moléculas apolares, constituintes das células. Tudo que é insolúvel em água de origem biológica acaba entrando nos lipídios. Então, todas as moléculas que são insolúveis em água acabam participando dessa classe, e a principal função dessas moléculas é compor a membrana plasmática aí, quando a gente pensa na aplicabilidade. Então, os lipídios são uma classe de compostos que não formam polímeros, em exceção a todos os outros. Então, todos os demais, as demais macromoléculas formam estruturas poliméricas, com exceção dos lipídios. São compostos apolares, com pouca ou nenhuma afinidade com a água, e são compostos principalmente de carbono e hidrogênio, são principalmente hidrocarbonetos. Os lipídios são divididos em algumas classes, aqui a gente tem alguns exemplos, que são os ácidos graxos, os compostos esteroidais, que são os colesteróis, os fosfolipídios e outros lipídios de membrana, e as vitaminas lipossolúveis, que são a vitamina D, a vitamina E, a vitamina K, e a vitamina A. Os ácidos graxos, que são esses primeiros lipídios aí que a gente vai discutir, são ácidos monocarboxílicos, ou seja, são ácidos com uma carbonila de função ácida, de cadeias de hidrocarbonetos acíclicas longas. Esses ácidos são não polares, ou são pouquíssimo polar, possuem cadeia linear, sem ramificação, em geral com número par. Isso é uma regra que é válida para quase todas as espécies, com exceção de algumas bactérias, e podem ser classificados em saturados, monoinsaturados ou poliinsaturados. A gente vai entender agora como é esse comportamento aqui de saturado, monoinsaturado e poliinsaturado. Então, aqui eu trago a cadeia básica de um ácido graxo, que é a região ácida, como a gente falou, ligada a uma estrutura de cadeia de hidrocarboneto acíclica, totalmente linear. Essa cadeia acíclica tem uma importância para a polaridade da molécula, então a molécula é extremamente apolar, e essa característica aqui dessa cadeia faz com que a gente tenha sempre números pares de carbono. Os tipos de ácido graxo são os ácidos graxos ditos saturados, os insaturados cis e trans, e os poliinsaturados ou ômegas. A gente vai entender agora cada um desses tipos para discutir melhor suas propriedades físico-químicas. Então, ó, esses ácidos graxos, que têm esse comportamento saturado ou insaturado, ou cis ou trans ou ômegas, a diferença deles está na presença de insaturação ou de ligação dupla na cadeia desses ácidos graxos.
a gente vai entender um pouquinho sobre isso, que eu vou esquematizar aqui para vocês, como se dá esse comportamento desses ácidos graxos na natureza. Então, ó, pensando na cadeia de hidrocarboneto, a gente tem esse... Ups. Por que não quer me dar a opção de esboço? Só um minutinho. Seria uma reta aqui, que dá essa opção de esboço. Pronto. Não fica legal. Não vai dar certo. Copiar aqui copiar a estrutura aqui. Já coloco pra gente. Então, quando eu penso em um ácido graxo saturado, eu penso em um ácido graxo somente com ligações simples, sem ligações duplas, ou seja, única e exclusivamente com ligações simples entre os seus carbonos. Então, quando eu penso em um ácido graxo saturado, eu tenho a região do ácido carboxílico e uma cadeia de hidrocarboneto alifática sem ligações duplas. Já quando eu penso no insaturado, esse ácido graxo insaturado, ele possui uma ligação dupla, e nesse caso desse insaturado que está esquematizado aqui, ele é um insaturado do tipo cis. Por ser um ácido graxo insaturado do tipo cis, os hidrogênios aqui, ó, ficam para o mesmo lado, preferencialmente para o mesmo lado, e esse hidrogênio para o mesmo lado gera um impedimento espacial para que essa cadeia continue linear. Logo, nesse ponto da ligação dupla, eu tenho um processo de inflexão da cadeia. Eu tenho um processo que forma um ângulo nessa estrutura da cadeia do ácido graxo e faz com que esse ácido graxo tenha esse comportamento aqui de não ser linear, ou seja, de ser um ácido graxo angulado. Já os ácidos graxos dito poliinsaturados, eles têm mais de uma ligação dupla. Esses ácidos graxos poliinsaturados, eles são os ditos ômegas. São os ácidos graxos que a gente chama de ômega 3, ômega 6, ômega 9 e por aí vai. Esses ácidos graxos, eles possuem mais de uma insaturação. Eles possuem uma estrutura com mais de uma insaturação na sua cadeia. Logo, a presença de mais de uma insaturação na cadeia faz com que esse ácido graxo tenha um comportamento de formar vários desses ângulos, como a gente está vendo aqui, ó, vários desses ângulos, e gerar uma estrutura muito próxima do que é um ômega. De onde vem o nome ômega a esses ácidos graxos? Vem do comportamento desses ácidos graxos, dele formarem várias insaturações, a ponto de gerar uma estrutura com esse comportamento aqui, ó. E esse comportamento é o que a gente chama de ômega. Aqui eu vou trazer para vocês os exemplos mais clássicos dos ômegas, que são os ácidos graxos que a gente encontra na natureza com maior frequência dentre os ômegas 3, ômega 6. Então, aqui, ó, tem o alfa-linoleico, que é comum no azeite de oliva, que é um ômega 3, ele tem ligações duplas, perdão, até o carbono 3, contando de trás para frente. No caso dos ácidos graxos, a gente conta de trás para frente. Aqui é o ecosapentanoico, que é um ácido graxo encontrado no óleo de soja, que é o famoso EPA. Também encontrado em alguns peixes de clima frio, mas em maior quantidade nesses peixes de clima frio, que também é um ômega 3. Aqui o DHA, ou DHA, que é um ômega 3 muito famoso e de origem natural e usado em suplementos. Também observa que ele tem várias insaturações.
Aqui é um ômega 6, que é o ácido linoleico do óleo de soja, e aqui é o ômega 6, o ácido araquidônico, também encontrado em animais, em estruturas vegetais de vários óleos. O que eu quero que vocês observem aqui? Todos esses óleos têm, todos esses ácidos graxos têm diferentes insaturações. Só que essas insaturações, elas não são conjugadas. Elas não são uma seguida da outra. Ou eu formaria aqui um dieno, que é altamente reativo. E nem é uma ligação dupla, simples, dupla, porque aí eu teria ressonância. Então, para que eu evite reatividade, ou seja, para que eu evite que haja reações com esse ácido graxo de forma muito simples na química, pensando na bioquímica e na vida, eles são organizados como uma ligação dupla, duas ligações simples e outra ligação dupla. Então, sempre há essa regra de um carbono não insaturado, ou seja, um carbono saturado entre os carbonos insaturados da molécula. Observem que todas as moléculas de ômega aqui têm esse comportamento. Isso é para diminuir a reatividade dessas moléculas e fazer com que esses ácidos graxos eles não sejam reativos. Isso não significa dizer que esses ácidos graxos não têm função biológica, não. Eles têm muita função biológica. Eles funcionam como antioxidantes, eles funcionam como protetores de membrana, eles funcionam como protetores cardiovasculares, eles têm infinitas respostas na natureza por conta desse comportamento de possuir várias insaturações. Essas insaturações são extremamente redutoras, logo, esses ácidos graxos são antioxidantes naturais usados pelas nossas células o tempo inteiro. E eles também têm o comportamento de formar vários ângulos. Assim, eles são extremamente líquidos à temperatura ambiente, como a gente vai discutir agora na sequência da nossa aula. Então, esses ácidos graxos podem ser simples, ou seja, estar livres na natureza, na forma que a gente viu aqui nesses slides, ó, ácidos carboxílicos livres. Eles podem estar esterificados, formando triglicerídeos, ou fosfolipídios, ou formar vitaminas e outras estruturas lipossolúveis. Professor, Aqui a gente... Pode falar, Fabrício. No caso, em quais tipos de alimentos eu posso encontrar o ômega? Ele é só no peixe mesmo, que a gente vê falar muito em ômega 3, tirado do peixe, não sei o quê. Não, assim, eles são mais encontrados em peixes de água fria, né? Bacalhau, salmão, eles são mais presentes em peixes de água fria, mas não é apenas nesse tipo de alimento. Os peixes aqui da Amazônia possuem ômega 3, são ricos em EPA e são ricos em DHA. Então, esses ômegas aqui eu encontro no azeite de oliva, eu encontro no óleo de soja, mas em menor concentração do que os ácidos graxos que eu vai encontrar em óleo de fígado de bacalhau e outras fontes ricas em ômega 3 e ômega 6. Se vende muito a ideia de que só se encontra nesses alimentos por uma questão comercial, mas não é exclusivamente nesses alimentos que a gente consegue consumir ômegas, não, tá bom? Os peixes aqui da Amazônia são ricos em EPA e ricos em DHA. Não tão ricos quanto os peixes de clima frio, mas eles também têm grandes quantidades de ômega aqui, beleza? Sim. Então, esses ácidos graxos, dentre eles os ômegas, formam triglicerídeos ou fosfolipídios, que é a esterificação. Primeiro que a gente vai discutir aqui são os triglicerídeos, que é a esterificação de um ácido graxo com um álcool do glicerol, formando uma função éster. Aqui a gente vê bem esse esquema, ó, que é um ácido graxo reagindo com um álcool do glicerol e forma uma ligação éster. Quando eu tenho os três álcoois do glicerol reagidos com ácidos graxos, eu tenho um triglicerídeo. Eu tenho uma estrutura de triacilglicerol ou triglicerídeo, que é essa estrutura que a gente está vendo aqui. Esses triglicerídeos na natureza se apresentam normalmente dessa forma. Quando eu tenho de origem animal, esse triglicerídeo, eu encontro apenas ácidos graxos saturados.
Logo, eles não têm ligação dupla, não formam ângulo e estão sólidos à temperatura ambiente. Então, gordura animal é ácido graxo saturado. Ácido graxo composto de triglicerídeos, triglicerídeos compostos de ácidos graxos saturados, sem ligações duplas. Já quando eu penso em óleos vegetais, dentre eles o azeite de oliva, eu tenho tanto ácidos graxos saturados quanto ácidos graxos insaturados. Dentre esses insaturados, a gente também encontra os poliinsaturados, que são os ácidos graxos com mais de uma ligação dupla na sua cadeia aqui, formando o triglicerídeo que eu tenho no óleo. Então, eu tenho triglicerídeos que são sólidos à temperatura ambiente, porque são todos saturados, e eu tenho triglicerídeos que são líquidos à temperatura ambiente, porque eu tenho ácidos graxos com insaturação, ou com ligações duplas na sua estrutura ou na sua cadeia de formação. Então, toda vez que a gente... Pode falar. Quando o triglicerídeo de uma pessoa ela está alterada, né? O que ela deve fazer? Deixar de consumir? Isso. Quando a pessoa tem triglicerídeos altos, significa dizer que esses ácidos graxos da dieta estão em alta na circulação do sangue. Então, ela precisa diminuir o consumo dos ácidos graxos da dieta, assim como precisa diminuir o consumo de carboidratos. Porque para consumir os lipídios da dieta, eu preciso da ausência de carboidratos. A gente precisa fazer os dois mecanismos, né? Parar de comer e diminuir a quantidade de carboidratos para que a gente consuma o que já está circulando no sangue. Que é quando a gente tem esses triglicerídeos altos aí, que a gente discute quase sempre. Então, ó, aqui tem um pouco dessa ideia dos triglicerídeos, que são reserva energética, são usados pela célula para guardar energia a longo prazo. Essa reserva energética se dá porque os triglicerídeos são hidrofóbicos e armazenam gotas de gordura sem água, não hidratadas no interior da célula. Enquanto que o glicogênio, que é o que a gente vai estudar na próxima aula, ele precisa de água para a hidratação. Então, se eu guardar energia na forma de glicogênio, que é carboidrato, eu preciso de uma massa muito maior do que guardar triglicerídeos. Então, ó, aqui embaixo tem uma explicação muito clássica de uma pergunta de bioquímica muito comum, que é por que a gente reserva energia na forma de gordura e não exclusivamente na forma de açúcares. Porque, olha, uma molécula de triglicerídeo, quando oxidadas, né, quando degradadas, 1 grama vai gerar 38 quilojoules. Enquanto que 1 grama de açúcares vai gerar apenas 17 quilojoules por mol. Então, triglicerídeos por grama gera mais energia e são mais fáceis de serem armazenados porque eles não necessitam de água. E por que a gente não usa lipídio para a produção de energia o tempo inteiro? Por que a gente usa carboidrato? Porque mesmo que o carboidrato produza menos energia do que os lipídios, os carboidratos são hidrossolúveis. Eles são facilmente transportados dentro do meio biológico. Então, por questões de transporte, uma vez que o meio biológico é uma estrutura lipídica, uma estrutura aquosa, eles são prioritários. Então, quando a gente pensa em produção de energia no interior da célula, a prioridade são os açúcares, porque eles são hidrossolúveis. Já para armazenamento de energia no interior das células, a gente opta pelos triglicerídeos, porque eles são insolúveis, fáceis de guardar, estáveis e produzem mais energia por grama armazenada. Então, a gente já falou um pouco sobre os ácidos graxos, discutiu um pouco sobre os ésteres, e agora a gente vai falar um pouco sobre os fosfolipídios para finalizar. Esses fosfolipídios, eles são
também ácidos graxos ligados com glicerol. Só que em vez de esterificar com glicerol 3 ácidos graxos, eu esterifico uma fosfatidilcolina. Então, aqui, ó, eu tenho o glicerol, esses 3 carbonos daqui é o glicerol, o mesmo glicerol do triglicerídeo. Ligado a esse glicerol, eu tenho um ácido graxo saturado, eu tenho um outro ácido graxo insaturado, e no terceiro álcool eu tenho uma fosfatidilcolina. Logo, eu tenho uma região extremamente polar na parte de cima e uma cadeia apolar nas camadas hidrofóbicas aqui dos hidrocarbonetos. Isso forma esse esqueminha que a gente vê sempre na biologia, que é essa cabecinha aqui, que é a parte hidrossolúvel, com as 2 caudas lipossolúveis na questão dos fosfolipídios. E esses fosfolipídios formam a membrana plasmática. Esse fosfolipídio tem a cabeça hidrofílica, que é a fosfatidilcolina, e as caudas hidrofóbicas, que são as caudas de hidrocarboneto dos ácidos graxos, que formam essa membrana. E agora a gente vai falar dos compostos esteroidais, que são os colesteróis, os esteróis e outros compostos esteroidais que a gente encontra na natureza. Os esteróis, eles são extremamente relevantes na síntese de algumas vitaminas, principalmente a vitamina D. Eles são relevantes na formação das membranas, porque eles são estabilizadores de membrana. Então, sem os esteróis, as membranas estariam instáveis. E eles têm essa estrutura aqui, ó. É uma estrutura de hidrocarboneto, majoritariamente, com anéis acíclicos e anéis cíclicos e alguns anéis com insaturação. Não há anel aromático nas estruturas dos esteroides. Aqui a gente tem o colesterol, que é essa estrutura, mas a gente tem algumas mudanças estruturais aqui que formam ergosterol dos fungos, fitosterol das plantas, mas todos eles são esteroidais, todos eles têm esse mesmo comportamento. E quando a gente fala em colesterol, a gente sempre lembra nessa ideia do colesterol ruim, do colesterol bom, do comportamento desses colesteróis na dieta. E aqui eu trago um esqueminha para explicar esse fluxo do colesterol e a gente entender o que é o colesterol bom e o que é o colesterol ruim. Entender também os triglicerídeos, quando a gente fala de triglicerídeos da nossa dieta normalmente. Então, ó, no intestino vem os lipídios da dieta, e eles são organizados em uma estrutura proteico-lipídica que a gente chama de quilomicron. Esse quilomicron, ele leva triglicerídeo para o fígado e leva triglicerídeo para os tecidos. Logo, o triglicerídeo vem oriundo diretamente da dieta, aquela pergunta que você fez, Fabrícia. Quando eu estou com triglicerídeo alto, é porque eu comi triglicerídeo demais, é porque eu consumi triglicerídeos em excesso. Esse quilomicron leva os triglicerídeos para o fígado e para o tecido periférico para que eles sejam usados pelas células. O excesso do triglicerídeo, mais o colesterol, mais os ésteres de colesterol que vieram da dieta, são organizados em uma lipoproteína também, uma estrutura lipoproteica, que é chamada de VLDL, que é proteína lipídica de muito baixa densidade. Esse VLDL leva o triglicerídeo da dieta, que não foi direto para os tecidos, veio para o fígado, para os tecidos agora. O resto que o fígado não usou, o VLDL vai deixar nas estruturas dos tecidos periféricos. E sobra a LDL, que é apenas colesterol, que vai levar colesterol para os tecidos e leva colesterol para o fígado. A LDL é o dito colesterol ruim, a VLDL e a LDL. Só que no normal dos exames bioquímicos, a gente acaba não conseguindo quantificar com certa facilidade a VLDL. A gente quantifica tudo isso aqui junto, que é VLDL e LDL, e chama de LDL no exame. Então, no exame, quando a gente vê lá LDL, que é o dito colesterol ruim, a LDL, que é o dito colesterol ruim, é o VLDL, o IDL e o LDL, que são as estruturas lipoproteicas que levam
triglicerídeos e levam colesterol para os tecidos. Então, a função dessas moléculas aqui é levar triglicerídeo e colesterol para os tecidos. Essa é a função. Por que eles são ditos ruins? Porque ao levar colesterol e triglicerídeos para os tecidos, esse colesterol e esse triglicerídeo se deposita nos vasos, se deposita nos tecidos e causa os problemas relacionados ao acúmulo de colesterol, que é a ideia de gerar dano às estruturas cardiovasculares, a possibilidade de formar ateroma, infarto e tudo mais. Porque essas lipoproteínas são as que levam triglicerídeos e colesterol para os tecidos. Já o HDL é dito como HDL ou colesterol bom, porque a função da HDL é retirar o excesso de colesterol dos tecidos e devolver para o fígado poder eliminar nas fezes, através dos sais biliares. Então, por que que a LDL, que na verdade é VLDL, IDL e LDL, né, que são essas três aqui, são ditas colesteróis ruins? Porque elas levam colesterol para o tecido e pode acumular. Já a LDL é a que retira esse excesso, por isso ela é dita como colesterol bom. E aí mantém-se esse equilíbrio metabólico aí das ditas lipoproteínas, que são esse fluxo de lipídios dentro do organismo vivo, beleza? Então, o que a gente tinha para falar de lipídios era essa parte, é bem rápida essa aula de lipídios mesmo. Na nossa aula da semana que vem, a gente vai falar sobre carboidratos e finalizar o nosso conteúdo de bioquímica e discutir sobre a prova, tá bom? Então, vou encerrar a gravação aqui. Ficou alguma dúvida?